Graça e a paz do Senhor Jesus. Dá início ao nosso culto ao Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Amantíssimo Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade de podermos juntas estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu excelso e bendito nome. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha continuar presente no meio de nós, venha falar ao nosso coração, Pai, nesta manhã, que o Senhor possa mover corações de cada um que necessita nesta manhã de poder ouvir a Tua palavra, poder, ó Deus, reconhecer que o Senhor é digno de honra, de glória, de toda exaltação. No nome precioso de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, do versículo 11 ao 15, ao 16, né? Logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhava-se por toda a Judéia e região circunvizinha. Amém? Quero cantar com você. Só um momento. Ontem eu estava falando muito forte ao meu coração esse louvor, e quando foi essa manhã, de novo, bem forte, né? Assim, ontem eu estava fazendo umas coisas, e aí quando eu estava vindo, né, de algo que eu estava resolvendo, quando eu vim, eu estava escutando esse louvor, e ele falou muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E enquanto eu estava nessa manhã louvando no meu pensamento essa canção, eu me lembrei dessa passagem, né, da viúva de Naim. Logo o Senhor continuou a falar no meu coração, e eu queria entoar, né, cantar ao Senhor essa canção, certo? Eu gostei
você quiser ir também acompanhar comigo, Paz. paz. Não chores. Tem com várias versões, mas não estou conseguindo pegar, que eu gostei, que foi com um cantor, achei belíssimo, né, na voz dele. Mas eu vou cantar com Marisa, né, Marisa de Oliveira, Não Chores. Então, queria que se você desse, quiser ir acompanhar Marisa. comigo. Internet, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir aí direito, tá caindo alguma coisa. Tá normal, Tá pastora. normal, Tá normal. que eu Tá. não. Marisa Oliveira, né? Não, Marisa. eu vi aí, não é essa não. Deixa eu só mudar aqui. Que é esse, Não Chores. Eu acho que Amanda de Oliveira, Amanda alguma coisa canta, né? Aí eu botei preto no branco, tá certo? Hum. Chorando porque Porque se você tem valor, você tem um Deus. pode você jamais te esquecer. Jamais te esqueci. Ele sabe de tudo que você está que passando você está passando e mandou te e dizer mandou te que dizer Ele está que Ele está cuidando. da de onde você Lembra veio, de onde você veio e aonde que você chegou. da de onde Lembra de livremente que todo você já livramento que você já passou. passou. Nem era pra você Não estar era para você aqui, estar mas aqui, Deus falou mas Deus assim. falou assim. Esse aí vou Esse aí vou levantar. levantar. E onde colocar a E mão, onde colocar a mão, eu abençoar. vou abençoar. Não chore, Não quem cuida chore, de você quem não cuida de você não dorme. dorme. Levanta, tem muita Levanta, gente tem que muita te gente que te ama. ama. Deus mandou Deus te mandou te que dizer vai que vai acontecer. Deus acontecer. mandou Deus te mandou te que falar tudo que tudo vai passar. que Aleluia. você veio, de onde Pra onde que você você chegou. chegou? Lembra de todos os Lembra de livramentos todos os que livramentos que já você já passou. passou. Não era pra você Não estar era pra você aqui, estar mas aqui, Deus mas falou Deus falou assim. assim. Esse aí vou Esse aí vou levantar. levantar. Colocar E a onde mão, colocar a mão, eu vou abençoar. abençoar. Não Não chore, quem chore, cuida de quem você cuida não de você dorme. não dorme. Levanta, tem muita Levanta, gente tem que muita te gente que te ama. ama. Deus mandou te Deus dizer mandou te que dizer vai que vai acontecer. acontecer. Deus mandou Deus te falar mandou te que falar tudo que vai tudo vai passar. passar. Deus não chore, quem cuida Dores, de você quem cuida não de dorme. você não dorme. Levanta, tem muita Levanta, gente
Tem muita gente que te ama. Deus mandou te Deus dizer mandou te que dizer vai que vai acontecer. acontecer. Deus mandou te Deus mandou dizer te que falar tudo que vai tudo vai passar. acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Tudo vai passar. Glória a Deus. Pastora Cris está com a oportunidade para louvar. Depois, nossa irmã Camila, nossa irmã Bruna e depois nossa irmã Camila. Né? Amém. Como é que pega aqui, meu Deus? Ao mesmo tempo, acho. Meu Deus, eu tô tentando lembrar o nome da não tô conseguindo lembrar. Louva primeiro, Camilinha. Boa noite, Bruna, por favor. Posso? Tá certo. De Damares, Pai, preciso de ti. Pai, aqui te conto um filho teu, que já foi milagre de viver. A verdade é que eu te conheço muito mais do que mereço. Pai, tu sabes bem meu coração, nem sempre é fácil entender teu não. E apesar de estar dolorido, o remédio é teu abrigo. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa, eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei bem que és mais e que tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado e preciso do Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Renova-me. Renova-me. Preciso de ti,
preciso de ti. Renova-me, renova-me. Aleluia. 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 Obrigada, pastora, pela oportunidade. Camila, Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Agradeço, pastora, a oportunidade. Amém. Amém. Obrigada. Achei. André, mais uma vez, eu sou amiga no livro que não. Vou cantar, não? Você passou a oportunidade para a Camila e eu não entendi. Pensei que tu não ia querer. Porque eu estava procurando louvor. Eu pensei que tu não tinha achado, aí passou para a Camila, Não, que queria tá. cantar. Foi eu para não perder tempo me esperando, né? Não, mas passa, pastora, já é 9h40. Então. Não, pode cantar. Senhor, quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido,
pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se escondem todos que amam tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Amém. Senhor, quero entender teus cantérios e recompensados em ti, que queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, porque minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se escondem todos que amam a tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Abra aí mais uma vez a sua Bíblia, um texto que a gente iniciou a abertura, Lucas capítulo 7, quem está entrando agora, Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Depois se aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem se levantou, o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do nosso povo. Essa notícia sobre Jesus espalhava-se por toda a Judéia e região circunvizinha. Querido Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha intervir por nós. Que o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra que nos traz vida, nos traz alegria, Deus, produz em nós fruto do Teu milagre das nossas vidas. Queremos ouvir
a tua voz, queremos seguir ao Senhor, Pai, queremos te obedecer. No nome precioso de Jesus. Amém. Como eu no início estava falando a respeito desse louvor que não consegui encontrar, né, na voz do cantor que eu tinha ouvido na rádio. E esse louvor eu estava falando e hoje pela manhã, quando eu acordei e houve esse louvor na minha cabeça, né, assim, a Amanda Vanessa também canta esse canto, que eu não sei se ela. E hoje pela manhã eu me lembrei dessa passagem. E uma das coisas já até ministrei, né, assim, nessa passagem, algumas pessoas, né, que conhecem, eu já ministrei nessa passagem, mas enquanto eu estava me ajeitando e cantando esse louvor, lembrando dessa passagem, algumas coisas Deus me ensinou. A Bíblia não mostra aqui, né, assim, se essa mulher andava, se essa mulher... as características, nós sabemos que ela era de Naim, que ela havia, porque nem o nome dela cita, né, assim, embora a gente sabe que, claro, naquele tempo, a contagem, né, assim, muitas vezes não se referia, né, assim, à mulher, a Jesus que dava essa oportunidade como uma samaritana, como aquela mulher adúltera, né, que ungiu os pés de Jesus, a mulher, né, cananeia. Você vai ver Deus que ele olha, né, para as mulheres, ele dá essa oportunidade para as mulheres. Mas o texto aqui não traz outras características, por exemplo, né, assim, como o de Jairo, como do centurião, que ele vai procurar Jesus para que Jesus pudesse curar o seu servo, que o Senhor fosse curar a sua filha que estava endemoniada. A Bíblia não fala que a filhinha saiu. Não sei se foi a internet que caiu, mas eu vou chamar de novo, Camila. Acho que ela mandou um recado. E aí a Bíblia não relata, no caso delas, né, assim, essa característica, não mostra, né, assim, se ela seguia Jesus, se ela, né, andava com Jesus, característica que alguns textos, com algumas passagens vão dar, por exemplo, né, assim, o cego Bartimeu, filho de Timeu, né? Ao ver Jesus passando, ouvir os passos de Jesus, né? O agito da multidão, ele começa a gritar, ele pergunta a alguém quem é, e quando alguém diz que é Jesus, né? Assim, ele põe-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai ouvir, né? Assim, textos que vão mostrar pessoas indo atrás de Jesus, se dirigindo a Jesus, né? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né? Quando a gente vê que aquela mulher tinha gastado tudo que tinha, mas vendo que Jesus estava ali, ela disse, tão somente eu tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada, né? Uma pessoa que tinha conhecimento de quem Deus era, Jesus era, o que ele fazia, né? A gente vê algumas características. Nesse texto, as características que vão dar dessa mulher é que ela era de uma cidade chamada Naim, que ela havia perdido seu marido, porque diz a característica que ela era viúva. O texto até dela diz, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Então, mostra a característica que ela tinha perdido seu marido e agora também tinha perdido o seu filho. Então, característica, por exemplo, se ela só tinha aquele filho, né, assim, se ela
cria em Deus, né, assim, do que esse menino tinha morrido, porque a gente vai ver a passagem de Jairo, né, sua filha está enferma, e Jairo, né, aquele oficial, ele corre para ir pedir para Jesus curar. Jesus diz, olha, eu vou lá na tua casa, né? Eu vou curar ela. Ou seja, ele vai porque a sua filha está doente. A gente vê característica, por exemplo, Deus respondendo para a mensagem, né, de Marta, quando ela manda avisar a Jesus que o seu amigo Jesus, o amigo de Jesus, a quem ele amava. Então, dá mais característica. Esse aqui não mostra, claro, algumas características só mostra que ela era viúva morava na cidade de Naim, que ela tinha um filho, que o filho morreu, que ela era viúva. A Bíblia mostra, claro, sobre isso, mas não relata se ela conhecia, se ela andava com Jesus, né? Assim, embora a gente vê o texto que logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Portanto, aquela mulher que morava naquela cidade poderia, claro, né, seguir a Jesus, né, estar na sinagoga, ter aceitado Jesus, mas não era tipo uma seguidora, discípulos, né, como a Bíblia diz assim, ó. E Jesus foi a essa cidade e com ele ia também o quê? Seus discípulos. Alguém que estava acompanhando, né, o ministério de Jesus, estava andando com Jesus. Característica. E eu quero iniciar para poder você entender essa passagem, quando Deus estava falando ao meu coração. E à primeira vista, tá certo? Baseado nessas características que só foi citada aqui no texto, eu fiquei pensando, e aí Deus começou a falar comigo, muito forte no meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Né? A Bíblia não mostra que ela era uma seguidora de Jesus, como eu falei, da característica de onde ela era, do que tinha ocorrido com a vida dela, do que ela estava passando, a situação que ela estava vivendo. Mas o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração, né? E você que segue Jesus, que anda por onde, né, dos caminhos do Senhor, que o Senhor manda eu e você andar. Será que quando Jesus que entrou na nossa vida, ele olha para essa situação minha e sua, que eu e você está passando, e a gente olhando diante dessa situação, como é a nossa atitude diante disso? Essa mulher, como eu estou dizendo, né, por isso eu quis deixar claro sobre essa característica baseada assim, porque nessa manhã eu fiquei refletindo, pensando assim, será que essa mulher era convertida? Ela conhecia o Senhor Jesus, a fama do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que ela estava internando seu filho e muita gente estava acompanhando ela ali, né, assim. E essa mulher, não, nesse texto aqui, não fala claro, que a gente sabe que o propósito de Deus era ressuscitar esse filho, né, assim. Mas, diferentemente dessas outras passagens que o servo estava enfermo, à beira da morte, o centurião, né, que essas pessoas, ao início do problema, né, a dificuldade a não ser que essa morte desse menino tinha sido uma morte súbita, ou seja, um infarto fulminante, né, que atinge também jovem, a gente vê, isso pessoas velhas que tem, né, assim, a Bíblia não fala do que ele morreu, né, como foi o seu episódio, embora os outros dizem que Lázaro, por exemplo, estava doente, a filha de Jairo estava doente,
o centurião estava com o seu servo doente, né? E ele foi procurar, no início do problema, colocar diante de Deus, ir atrás do Senhor. Veja aquela mulher do fluxo de sangue, gastou tudo o que tinha. Quando ela não tinha mais o que gastar, quando ela não tinha, ela foi atrás daquele que tinha a solução. E eu fiquei pensando, né? Será que essa mulher não ouviu falar que Jesus curava? E ela, no ato de desespero, porque a mulher cananeia, né, Cirofilícia, como também fala, né, assim, em outras versões, a filha dela estava endemoniada e ela vai até onde Jesus estava. E olha que Jesus estava numa ceia, né, estava lá com os seus discípulos, que o Senhor dá aquela palavra: não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Né? Ou seja, aquela mulher sabia que a solução dela vinha do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando Deus entra naquela cidade e encontra aquela situação, sabe, que eu vejo um Deus tão maravilhoso, que como eu falei, né, assim, talvez você, porque foi tão forte, né, que você falou que eu estou conseguindo talvez expressar para você, mas eu fiquei questionando, poxa, por que essa mulher, quando o filho estava doente, e mesmo assim já veio a resposta para mim, não, mas se a morte foi súbita, né, assim, ela não esperava, né, assim, porque ela não foi até a Jesus e falar, e o Senhor estava falando no meu coração, porque muitas pessoas, filha, também se encontram nessa situação. Não vai à minha procura. Sabe, eu que tenho a solução, mas não vai, às vezes quer resolver, quer fazer do seu jeito, da sua forma, e não procura Jesus. Mas um Deus que é rico em misericórdia, em graça, em bondade. A Bíblia vai dizer que não é porque eu não vejo por um acaso que Jesus entrou na cidade de Naim, mas porque Deus tinha um propósito, Deus sabia aonde estava essa mulher. O que ela estava passando. O que ela não tinha noção, né, talvez, do que Deus podia fazer, do que Deus podia mudar a sua história. Tá certo? Se foi uma morte súbita, né, a gente vai ver lá no Velho Testamento, quando Eliseu, né, aquela sulamita, o seu filho morre. A Bíblia diz que o filho dela está morto e ela vai procurar o nome de Deus, porque Deus se revelava por meio dos profetas. E ela vai e ele ora ao Senhor, porque Deus é um Deus que muda qualquer história, mesmo que esteja morto. Mas será que quando você está no início do problema, né, você coloca diante de Deus, ou quando o problema já está instalado, você diz, tem jeito não. Nem vou procurar Jesus, porque eu não tive a sabedoria, ou não fui procurar quando estava enfermo, quando estava no início. Agora que está no pimenteiro, nem vou, porque nem vai dar jeito. Mas esse Deus que é rico em misericórdia, que tem propósitos, né, do nome dele ser glorificado e exaltado, ele entra nessa cidade. Eu acho tão lindo que o olhar de Jesus é na direção certa. Essa palavra tem endereço certo. Ele não erra o endereço. Porque a Bíblia diz que uma multidão, né, acompanhava aquela viúva. Mas a Bíblia mostra que em meio àquela multidão, porque diz uma grande multidão da cidade, estava com ela. Eu lembro, por exemplo, no sepultamento da minha mãe, algumas pessoas falaram, né, assim, eu estava lá, né, assim, só que tinha muita gente que o meu olhar, a minha visão não conseguiu contemplar todo mundo que estava ali. E eu disse, muito obrigado, né, por estar naquele momento, né, difícil, muito obrigado pela sua presença, mas o meu olhar não conseguiu atingir todo mundo. E olha que não era
uma multidão, né? Assim, eram muitas pessoas, mas não era uma multidão, porque a Bíblia aqui fala que era uma grande multidão. Ele dá uma ênfase que era uma grande multidão. Mas observe que o versículo 13 inicia dizendo assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Querida, sabe, em meio à multidão, em meio, sabe, porque quando a gente entende o texto e multidão que seguia, eu não sei como era exatamente esse cortejo, mas geralmente, se você for para o nosso ritual, quando se tem um sepultamento, geralmente, junto ao corpo do falecido, de quem morreu, tá familiares, né? Estão mais próximo àquele que é mais próximo do morto. Não sei se você já percebeu isso. Você, por exemplo, vai enterrar alguém, a pessoa fica lá no final da multidão e a multidão junto. Geralmente, os familiares, pessoas mais próximas, estão. Tem pessoas que, por exemplo, até segura, né, a alça do caixão. Não é todo mundo, são aquelas pessoas mais próximas. E duas coisas aqui. Era uma grande multidão. Aquela mulher estava lá atrás para que Jesus fez. Uma multidão, mas a Bíblia diz que é o Senhor ao vê-la. Sabe, querido, e eu fiquei imaginando, quantos crentes, quando a gente vê show, quando a gente vê caminhadas evangélicas, que a gente diz, nossa, quantos irmãos em Cristo Jesus eu tenho, né? Quando a gente vê de tanto, né, a reunião do povo de Deus. Imagine no meio da multidão, eu e você não conseguir, por exemplo, às vezes, né, a gente vai, por exemplo, para um congresso e a pessoa diz, eu também estava lá, poxa, eu nem te vi, você conhece a pessoa, mas você nem viu, porque é muito. Mas sabe que Jesus, ele não é o endereço. Quem estava com problema, quem estava com a dificuldade, não foi a multidão, foi esta mulher, a viúva de Naim, que tinha perdido o seu filho. Sabe que Deus entra naquela cidade com a direção certa de quem ele vai fazer um milagre, quem estava precisando do milagre. Né? Veja, querido, que o Senhor, ao vê-la, veja que no meio daquela multidão, Jesus não deixa de ver, de enxergar aquele em quem ele vai fazer o milagre. A Bíblia vai dizer também a passagem de um paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos estava ali, não tinha quem o levasse. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai direcionado para aquele homem e pergunta se ele quer ser curado. E ele diz, eu não tenho quem me leve ao tanque. Mas o terceiro ponto que eu queria que você falasse foi algo que Deus falou muito forte ao meu coração. Né? Ao vê-la, né, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Será que você tem a dimensão? E nessa manhã, quando eu estava cantando, e eu lembrei dessa passagem, exatamente quando no louvor diz, não chores, quem cuida de você nome, levanta. Tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E eu fiquei me lembrando, né? Eu disse, imagine se Jesus chegasse agora para você. Porque não precisa, porque Ele está conosco e você precisa ter essa certeza. Ele não precisa descer do céu, né,
carne para que você possa ver, mas você sabe porque ele é invisível, mas ele é real, ele é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Já pensou nesse exato momento, Deus estiver dizendo para você agora, não chores. E nessa manhã eu fiquei, meu Deus, no meio daquela multidão. Primeira coisa que me chama a atenção é Jesus ver aquela mulher. Porque era aquela mulher que precisava, era essa viúva que precisava do socorro, do milagre. Aquela multidão estava acompanhando ela. Porque existem pessoas que estão assim, até conhecem o seu problema. Está acompanhando o teu problema, está junto com você, mas Deus sabe quem é que precisa do milagre. Não é aquele que acompanha, é aquele que necessita do milagre. E no meio daquela multidão, Deus vai ver aquela mulher, se compadece dele, porque Deus vê, ele é diferente de algumas pessoas que só querem saber da tua dor, da tua causa, somente por saber, porque é um observador, um curioso. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus olha para aquela mulher, ele se compadece daquela situação que aquela mulher está vivendo, e o Senhor sabe e diz que eu disse, Jesus, se fosse eu, o que será a minha atitude? Porque o Senhor chega para essa mulher e diz, não chores. E a Bíblia diz que depois dele ter dito essa frase, então dá uma pausa para a gente entender aqui, porque ele diz que depois aproximou-se do caixão, tá certo? Ou seja, eu não sei qual a atitude daquela mulher quando o Senhor disse, não chores. Se foi aquela atitude de repreensão, como não chorar? Meu filho está morto, tu manda eu chorar? É igual alguém que, né, quando, por exemplo, minha mãe faleceu e algumas pessoas, não de Deus, porque eu não reconheço, né, com a ação de Deus essas pessoas, né, que disseram, por que você ainda está chorando? Mas tu não é pastora? Deus não usa tu? E fiquei olhando assim, que louco, tá vendo que não vem da parte de Deus, né? Assim, porque a nossa atitude muitas vezes é de reprovação em meio a uma dor. Por exemplo, né? Você leva um corte, você está fazendo um curativo, ou está fazendo algum procedimento que não tem anestesia, alguém que está fazendo isso, olha para você e diz, por que você está chorando? Não, porque eu estou rindo, porque está fazendo uma graça essa dor, eu estou mexendo de alegria. Sabe que é uma palavra que, ao ver, a gente, como assim? Né? Eu lembro, né, que minha mãe, muitas vezes, né, nos colocava de castigo, ou batia na gente, ou dizia um não, e a gente chorava, e minha mãe dizia, está chorando por quê? E eu não respondia, né, porque eu tinha medo de responder, mas na minha mente eu dizia, não estou entendendo. Ela deu em mim e está perguntando por que eu estou chorando. Às vezes parece uma frase incoerente, né? Só que essa frase aqui não é por que você está chorando. É uma ordem de Deus que não chores, porque eu vou resolver o teu problema. Aleluia. Eu só não sei e não posso te afirmar como essa mulher recebeu essa palavra de Deus. Eu não sei como você nessa manhã está recebendo essa palavra de Deus que está dizendo para você, não chores. Glória a Deus. Eu não sei como você está recebendo essa palavra, porque essa mulher, como eu disse, né, pode ter ouvido essa palavra e não tenha soado muito bem, como para você, né, não está soando muito bem. E a pastora ela sabe o que eu estou passando para dizer que Jesus mandou ela dizer que não chores, que Deus vai resolver o problema. Ela não sabe nem qual é o meu problema para dizer isso, que eu não devo chorar. Mas por meio da palavra de Deus, essa palavra que ao meu coração também fala, não chora, filha, não chora. Às vezes a gente chora, né, porque alguém nos desprezou, alguém não nos honrou,
Alguém nos desprezou e o Senhor está dizendo, não chore, porque o Senhor vai resolver. O Senhor vai fazer algo. E nessa manhã eu fiquei meditando e disse, meu Deus, eu não sei qual seria realmente minha atitude se eu ouvisse tu dizendo agora, não chores, filha. Porque o texto diz que quando tu disse isso, Senhor, o Senhor se aproximou daquele problema, daquela situação. Porque a Bíblia diz que ele se aproximou-se do caixão. Qual era o problema daquela mulher? Era que seu filho estava morto. Veja que ele se compadece da mulher, né? Ele diz para ela, não chore, mas ele se aproxima daquilo que está fazendo aquela mulher chorar para mudar a situação. Mas outra coisa que, ao ler, né, Deus falou muito forte ao meu coração e eu nunca ministrei com esses pontos e esses pontos que eu estou dando, é que no versículo 14, quando Jesus se aproxima daquilo que está fazendo essa mulher chorar, do choro dessa mulher, a Bíblia diz que os que carregavam, pararam. Jesus disse ao jovem, será que você está parando para ouvir Deus falar? Porque muitas vezes, querido, Deus está se compadecendo de você. Deus está se aproximando daquilo que está doendo em você, daquilo que está, mas você não está parando para deixar Deus trabalhar. Porque Jesus, veja que é fato, você precisa entender o texto. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Os que carregavam pararam. Sabe por quê? Porque quando Jesus se aproxima, quando Jesus toca na situação, querido, né? O parar deles era, sabe por quê? É porque algo tinha acontecido. Algo estava fazendo, algo estava acontecendo ali, o milagre. Olha, quando aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus para e diz assim, quem me tocou? Os próprios discípulos, sem entender nada, disse como? A multidão te aperta e tu pergunta quem te tocou? Jesus diz, porque de mim saiu virtude. Porque quando Jesus toca na situação, querida, né? E eu posso entender que, sabe por que eles pararam? Porque quando Jesus tocou no caixão, no problema, aquele menino, ele já começou a suspirar. Eu não estou inventando o texto, eu estou conjecturando, né? Assim, trazendo à minha mente, né? O que podia ter acontecido para aquelas pessoas parar. Porque a Bíblia diz que Jesus disse o jovem, eu digo, levanta-se. Aqueles homens pararam, porque quando Jesus toca no caixão, aconteceu alguma coisa. Eu não sei se aquele menino, o jovem, deu um suspiro, se ele se mexeu, o que foi que aconteceu, mas eu sei que diante do milagre, do tocar do Senhor, nós precisamos parar, reverenciar o toque de Jesus, porque Jesus, quando toca, algo acontece na nossa vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus disse para o jovem, levanta-se. E eu não quero acrescentar, porque a palavra de Deus não precisa de acréscimo. Eu estou conjecturando, eu estou tentando entender, trazendo ao meu entendimento, que quando Jesus tocou no caixão, o menino começou a respirar, deu uma mexida. Por isso que aquelas pessoas pararam, porque disse, opa, está acontecendo alguma coisa. Ele não toca e fica a mesma coisa, está acontecendo alguma coisa. O que é isso? Pararam.
Provavelmente, na minha visão, né, de fé, né, quando Jesus toca, aqueles homens param. Que isso? Ele abriu o olho, ele respirou. Porque a Bíblia diz que o Senhor diz: levanta. Aleluia. E Deus dá essa ordem de levanta, porque já havia vida naquele caixão e não era aquele lugar daquele menino. Porque quando Jesus toca, querido, você não fica no mesmo lugar, você não fica do mesmo jeito. Deus diz: levanta. E aquele jovem levanta, senta-se e começa a conversar. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus toca, quando Jesus, sabe, manda você se levantar, quando Deus te levanta para algo, né? Foi quando Deus, né, falando ao meu coração nessa manhã, disse: ei, filho, né? Porque o louvor até diz assim: Deus mandou, né, que Ele me escolheu. Tem muita gente, né, que te ama, né? Deus te escolheu, e onde você colocar a mão, né, Deus vai abençoar. E às vezes eu por mim, né, que eu pensando, eu disse: ei, Jesus, é porque eu acho que já deu, né, o tempo. Tá bom, né, assim, né, me levanto para outras pessoas. Tá bom, já deu o que deu, né, com essas pessoas. Já são suficientes, né, que não precisam mais de nada. Então, assim, levanta, Senhor. E a Bíblia diz que esse menino, quando Jesus levanta, senta e começa a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Sabe, quando Deus começou a falar no meu coração, né? Ei, filha, levanta, porque fui eu que te levantei, fui eu que te designei profeta das nações. Que não ouvi você, filha, mas tem gente que vai ouvir. Tem gente que, filha, que você precisa, né, começar a conversar. Existem outras pessoas que precisam ouvir. Você não precisa perder tempo mais com essas pessoas. Mas começa, né, aquele menino, e eu fico imaginando, né, assim, o que seria também a conversa desse menino. Porque quando acontece, né, um milagre, uma cura, as pessoas começam, né? Por exemplo, quando tem um livramento de um acidente, como foi? As pessoas automaticamente começam a perguntar como foi. A Bíblia não mostra qual foi esta conversa do menino, mas a gente entende. Porque eu fico entendendo que o conversa dele foi, eu estou dizendo na minha visão, a primeira conversa dele, ele disse: rapaz, vocês que estão me ouvindo, quando Jesus se aproximou do caixão e tocou no caixão, eu comecei a respirar. Houve vida em mim. Porque quando Jesus toca, eu não fico mais no estado de morto, mas Ele trouxe vida para mim. Eu comecei a respirar. Era um novo oxigênio, era uma nova vida que eu estava tendo. Eu não sei qual vai ser a sua conversa, qual vai ser o seu reconhecimento quando Jesus, né, que está vendo você, está olhando para a situação, está dizendo para você: não chore. E o Senhor está dizendo que não chore, porque Ele vai aonde? Ele vai se aproximar aonde está o problema e vai dar o novo, vai fazer o novo acontecer, vai mudar aquela situação. Mas precisa você parar para ouvir, porque aquelas pessoas pararam porque, com certeza, algo tinha acontecido naquele caixão. Não estava mais, porque veja, enquanto eles estavam andando, ou enquanto Jesus não tocava, eles estavam seguindo, né, a multidão, eles estavam andando. Mas como a Bíblia diz, ao aproximar-se, né, do caixão, Jesus toca, né, no caixão, e os que carregavam pararam. Porque enquanto Jesus não se aproximou do problema, quando Jesus não tocou, era simplesmente um morto. Mas quando Jesus toca, algo diferente
acontece. Há uma mudança, um novo de Deus acontecendo. E esse jovem, quando ele senta, querido, ele devia estar contando, eu agora tenho uma nova vida. Porque quando ele me tocou, eu saí do estado de morte para a vida. Quem Jesus se aproxima, querido, não é o mesmo. Tem vida, vida nova. E por isso, nessa manhã, eu quero terminar cantando mais uma vez esse louvor, né? E você que aí está aí na tela, que, né, gosta de honrar e obedecer, né, a pastora, você cantar comigo, porque essa palavra não é só para mim, essa palavra é para você que está aí, você que entrou também. Se você tem Deus, conhece, cuida de você, jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Da de onde você veio e aonde você chegou. De outros livramentos que você já passou. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. O filho da mulher de Naim, da viúva de Naim. Não chore, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. De onde você veio, de onde você chegou. Lembrar de todos os momentos que você já passou. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, que cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus não chore, que cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Querido Deus, muito obrigado, porque eu sei que ao Senhor se aproximar, ao Senhor olhar para nós, o Senhor é um Deus que se compadece, é um Deus que vai ao encontro da nossa dor, do nosso choro e muda, Senhor, a situação. Oh, Paizinho querido, muito obrigado, porque eu sei que fora o pecado, mas essa situação de dor, de sofrimento, eu sei, ó Deus, que é o Senhor levantando para que o nosso falar possa glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, falar que o Senhor fez, o Senhor deu nova vida, que o Senhor tocou e mudou
nosso quadro, a nossa situação, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que é tão viva, que tão eficaz. Ó Deus, obrigado, porque em meio à multidão que muitas vezes está seguindo, a gente só está seguindo, Senhor. Mas obrigado que o Senhor conhece a nós, olha para nós. Nada foge do teu olhar, Senhor, nada foge do teu olhar. Ainda que alguém acompanhe, mas nada foge do teu olhar. O Senhor olha para mim, o Senhor olha para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que vela por nós. A tua palavra diz que o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não dorme. O Senhor cuida de nós a todo momento, a todo instante. A qualquer situação, tem o teu cuidado, tem o teu toque, tem o teu aproximar para mudar a situação. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, amém. Que Deus conceda a você um excelente dia a você, né, no excelente domingo. Que a bênção do Senhor te acompanhe, que a graça do Senhor Jesus, né, esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, né, sobre mim, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração. Obrigada, pastora. Obrigada, Camilinha, pela companhia. Obrigada, Sireninha, pela companhia. Deus abençoe, tá certo? Um excelente dia a todos. No início de semana abençoado, tá certo? Que Deus abençoe a cada um. Beijo. Amém. Beijo.